Você já parou para pensar no poder transformador de uma oração? Jó, em meio a tanto sofrimento, não só encontrou a restauração de sua vida, mas também foi chamado a perdoar aqueles que o haviam julgado. Quando a dor parece insuportável, muitas vezes é difícil enxergar além da tempestade. Mas, como vemos em Jó, a restauração começa quando decidimos orar pelos outros, mesmo quando somos os mais feridos. Hoje vamos explorar o momento em que Deus muda a nossa sorte e nos oferece uma nova chance, a chance de recomeçar. Jó, capítulo 42, versículos 10 a 15. E o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro de tudo o que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos os que antes o tinham conhecido, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe tinha trazido. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. E abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E teve também 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gêmima, o nome da segunda Césia e o nome da terceira Queren-Hapuk. E não havia mulheres tão formosas como as filhas de Jó em toda a terra. E o pai delas lhes deu herança entre os irmãos. Pai amado, pedimos que a Tua palavra seja viva em nosso coração, que possamos entender a profundidade da fé de Jó e como, mesmo no sofrimento, ele escolheu perdoar e orar por aqueles que o feriram. Que a nossa vida seja transformada pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Após toda a dor e sofrimento, Jó se encontra no momento da restauração. No entanto, a verdadeira transformação de sua vida não aconteceu apenas quando Deus o abençoou materialmente, mas quando ele, em um ato de obediência, orou pelos seus amigos. Esses amigos que haviam o acusado e julgado erroneamente precisavam do perdão de Jó. Mesmo sendo vítima de mentiras e acusações injustas, Jó não guardou ressentimentos. Ao contrário, ele orou por eles. Sua oração não era apenas uma petição por sua própria cura, mas também um pedido de restauração para aqueles que o haviam ferido. Essa escolha de perdoar e orar pelos outros, mesmo quando somos os feridos, é uma ação profundamente espiritual e transformadora. Não é algo fácil. O nosso coração, naturalmente, se rebela contra essa ideia, mas a fé verdadeira, muitas vezes, é desafiada a agir além do que podemos compreender. A oração de Jó por seus amigos é um testemunho do caráter de Deus, que nos chama a sermos instrumentos de perdão e graça, mesmo quando estamos no fundo do poço. Jó não pediu justiça, não exigiu que seus amigos pagassem pelos danos que lhe causaram. Ele simplesmente se colocou diante de Deus e orou por eles. Esse é o primeiro passo para a verdadeira restauração. O perdão não significa que a dor desaparece imediatamente, nem que tudo será corrigido de maneira instantânea. Significa, porém, que damos a Deus o direito de agir em nossas vidas e nas vidas daqueles que nos feriram. Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu a oração de Jó. E, ao final, não apenas restaurou sua fortuna, mas também sua honra e suas relações. Jó teve o dobro de tudo o que possuía, mas o maior presente que recebeu foi o renovo em sua família. A restauração de seus filhos e filhas e a bênção de vê-los prosperar simboliza o quanto Deus pode restaurar todas as coisas, por mais que o sofrimento tenha sido grande. Deus, ao restaurar a vida de Jó, estava mostrando que ele não é apenas um Deus de justiça,
mas também de misericórdia e redenção. A verdadeira restauração não é apenas material, mas também emocional e espiritual. Deus não deseja apenas que tenhamos de volta o que perdemos, mas quer que sejamos transformados em nosso coração. A restauração de Jó nos ensina que, por mais que o sofrimento nos desafie, sempre existe uma oportunidade para recomeçar. Essa nova chance começa quando decidimos perdoar, orar pelos outros e confiar no plano divino que Deus tem para nós. Quando Deus nos dá uma nova chance, Ele também nos desafia a sermos canais de perdão e graça para outros. Se Jó tivesse se fechado ao perdão, sua restauração não teria sido completa. Deus deseja que todos nós experimentemos uma restauração total, não apenas material, mas também no nosso coração, nas nossas relações e na nossa fé. Pergunto a você: como podemos aplicar essa lição de restauração e perdão em nossas próprias vidas? Estamos dispostos a permitir que Deus nos use como instrumentos de cura para aqueles que nos feriram? Esta é uma escolha que traz libertação e verdadeira paz. Quando pensamos em restauração, muitas vezes imaginamos algo que é simplesmente devolvido a nós. Contudo, a restauração que Deus oferece vai além do simples retorno do que foi perdido. Ela inclui a renovação do coração, a restauração das relações e até a multiplicação daquilo que antes parecia irreparável. Em Jó, vemos que a verdadeira bênção de Deus vai além da restituição material. É uma transformação completa de vida. Mas, para alcançar essa restauração, Jó precisou passar por um processo. Deus não apenas devolveu a Jó tudo o que ele tinha perdido, mas o abençoou com o dobro. Imagine a dor e o sofrimento de perder tudo, e então Deus lhe dá o dobro em bênçãos. Esse não é um prêmio por sua paciência ou obediência, mas uma demonstração do quanto o coração de Deus se importa com a nossa dor e está disposto a nos abençoar de uma maneira que só Ele pode fazer. Jó não buscou riquezas ou reconhecimento. Ele buscou apenas a presença de Deus e a paz que vem de viver em conformidade com a sua vontade. O texto nos diz que os amigos de Jó vieram até ele, e ao verem sua restauração, se condoeram e o consolaram. O fato de eles terem vindo até ele, não só como amigos, mas também como aqueles que haviam falhado em julgar, é significativo. A restauração de Jó incluiu o restaurar dos relacionamentos, onde aqueles que antes eram distantes e críticos agora eram consoladores e amigos. O que é mais impressionante é que, mesmo sendo tratado de forma errada pelos seus amigos, Jó não manteve rancor. Ele não os rejeitou, não os condenou, mas os recebeu em sua casa e orou por eles. Essa atitude de Jó nos ensina algo profundo sobre como devemos lidar com aqueles que nos ferem. Muitos de nós, quando passamos por momentos difíceis, preferimos afastar-nos das pessoas que, de alguma forma, nos machucaram. Porém, a restauração que Deus oferece envolve curar não só a nossa dor interna, mas também restaurar as pontes de relacionamento que foram quebradas. Deus deseja que, ao recebermos sua restauração, também sejamos canais de restauração para os outros. Os filhos de Jó, que nasceram após o seu período de sofrimento, também são uma parte importante dessa restauração. A Bíblia menciona que ele teve 7 filhos e 3 filhas, e que suas filhas eram as mulheres mais formosas de toda a terra. Isso não é apenas uma bênção física ou estética, mas uma representação do recomeço de uma geração. Jó não apenas recebeu a multiplicação de bens materiais, mas também viu a nova geração florescer em sua vida. É impossível não refletir sobre o simbolismo que as filhas de Jó representam.
Elas são a renovação e a prosperidade que vêm após a tempestade. De uma geração de sofrimento e dor, Deus trouxe uma geração de beleza e bênção. Elas receberam herança entre os irmãos, o que, na cultura da época, era um grande privilégio, uma vez que as mulheres não eram normalmente herdadas. Isso nos fala da inclusão e da restauração completa que Deus deseja para todos. Além disso, vemos que o nome das filhas de Jó tinha significados profundos. Jemima, Césia e Keren-Hapuk são nomes que, embora não saibamos todos os detalhes de seus significados exatos, estavam certamente ligados à ideia de beleza e pureza. A restauração de Jó é, portanto, uma metáfora para a maneira como Deus nos chama a experimentar sua beleza, em todos os sentidos, quando escolhemos passar pelo processo de restauração que Ele oferece. Deus também trouxe para Jó um reconhecimento público e uma bênção que se estendia a outros. Quando a Bíblia diz que as filhas de Jó receberam herança entre os irmãos, isso nos lembra que a verdadeira restauração de Deus sempre inclui outros ao nosso redor. Quando somos restaurados, Deus deseja que compartilhemos sua graça com os outros e que, através da nossa própria restauração, outros sejam abençoados. O poder de uma vida transformada não se limita ao indivíduo, ela afeta todos à sua volta, e é isso que a restauração de Jó nos ensina. Ao refletirmos sobre a restauração que Deus oferece, é importante lembrar que este processo não é instantâneo. Jó passou por uma longa jornada de sofrimento antes de ver as bênçãos de Deus se manifestarem em sua vida. Assim também, em nossas vidas, a restauração divina pode demorar e o processo pode ser doloroso, mas a fidelidade de Deus é garantida. Ele promete restaurar o que foi perdido e, muitas vezes, trazer mais do que pedimos ou imaginamos. Como podemos aplicar essa restauração em nossas vidas hoje? Será que temos a disposição de perdoar aqueles que nos feriram, mesmo quando a dor ainda é recente? Estamos prontos para ver a restauração de Deus, não apenas em nossa vida pessoal, mas também em nossos relacionamentos e em nossa geração? Deus deseja trazer beleza e prosperidade onde houve dor e sofrimento, mas precisamos estar dispostos a passar pelo processo de restauração e confiar em sua mão poderosa que trabalha em nosso favor. Às vezes, a restauração de Deus não segue o curso que imaginamos. Em nossa mente, a restauração é frequentemente vista como a simples devolução do que perdemos. Queremos as coisas de volta. Queremos ver tudo restaurado da maneira como era antes. Porém, a restauração que Deus oferece é mais profunda e transformadora do que isso. Quando Deus restaura, Ele não só devolve o que perdemos, mas nos dá algo muito mais valioso: uma nova visão da vida, um novo coração e uma nova perspectiva. O sofrimento de Jó nos ensina que a restauração divina exige muitas vezes paciência e perseverança. Jó não sabia que sua restauração viria. Ele não sabia quando seu sofrimento teria fim, mas ele continuou crendo. Ele manteve sua integridade e, mais importante ainda, ele orou por aqueles que o feriram. Sua obediência durante a provação foi o que preparou o caminho para a restauração. Muitas vezes é difícil ver a razão pelo sofrimento que enfrentamos. Quando estamos no fundo do poço, parece que a única coisa que temos são as sombras da dor e da angústia. Mas a história de Jó nos ensina que, mesmo quando não conseguimos ver, Deus está trabalhando. Ele está no controle, mesmo quando parece que o caos tomou conta da nossa vida. E no momento certo, Deus nos levanta, nos restaura e traz de volta a abundância de sua bênção. Ao olhar para a vida de Jó,
percebemos que a restauração de Deus não é apenas uma mudança de circunstâncias, mas uma mudança de atitude. Jó não apenas recebeu as bênçãos materiais de volta, mas seu coração também foi transformado. Ele passou a compreender mais profundamente a soberania de Deus, a aprender sobre o verdadeiro valor da fé e da confiança em Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. Sua restauração foi tanto interna quanto externa, e isso é o que torna a restauração divina tão maravilhosa. Deus não se contenta em apenas restaurar as circunstâncias. Ele deseja restaurar o nosso ser interior. Mas será que estamos prontos para a verdadeira restauração? Estamos dispostos a permitir que Deus nos transforme por completo? Ou queremos apenas as bênçãos externas? Deus nos convida a ir além da restauração superficial. Ele quer trabalhar no mais profundo do nosso coração para que possamos, de fato, ser restaurados em nossa totalidade. Muitas vezes, as bênçãos de Deus são liberadas em nossa vida não pela nossa capacidade de suportar as dificuldades, mas pela nossa disposição em entregar nossa dor a Ele. Essa entrega requer uma fé inabalável, uma confiança no caráter de Deus, que mesmo nos momentos de silêncio, está trabalhando em nosso favor. Ele nunca nos abandona, mesmo quando a sensação de abandono é forte. Jó experimentou a presença de Deus de uma maneira única, pois em seu sofrimento, ele buscou a face de Deus e permaneceu firme. E quando chegou o tempo da restauração, Deus fez muito mais do que ele poderia imaginar. A verdadeira restauração de Jó veio com um novo entendimento de quem Deus é. Jó passou a conhecer a Deus de uma maneira mais profunda. Quando Deus falou a ele no meio da sua aflição, Jó reconheceu que sua visão de Deus era limitada. E ao ter essa visão ampliada, ele pôde ver a restauração completa que Deus tinha para ele. Deus não promete que nunca passaremos por dificuldades. O sofrimento faz parte da experiência humana. No entanto, Ele promete estar conosco em cada etapa da jornada. A restauração de Jó nos mostra que, mesmo no sofrimento, há propósito, mesmo nas tempestades, há paz. E ao final da jornada, Deus promete nos restaurar de maneira completa, trazendo-nos uma nova perspectiva, uma nova vida e, sim, um novo coração. Como podemos aplicar essa verdade em nossas vidas? Será que estamos buscando a restauração de Deus apenas nas áreas externas ou também no nosso interior? Deus deseja transformar o nosso coração, mudar nossa maneira de ver o mundo e de nos relacionarmos com Ele e com os outros. Quando buscamos a verdadeira restauração, pedimos a Deus que nos torne mais semelhantes a Ele, não apenas em nossas ações, mas em nosso coração. Nosso desafio é confiar no processo divino, entender que a restauração de Deus é mais do que uma simples devolução do que perdemos. Ela é uma transformação profunda que nos leva a um novo nível de fé, de confiança e de relacionamento com Ele. E assim como Jó, seremos restaurados por completo em todas as áreas da nossa vida. A restauração de Jó não foi instantânea e ela não foi um processo simples. Mas o que aprendemos com a vida dele é que, quando Deus entra em cena, Ele traz uma restauração completa, não apenas em nossa vida material, mas também em nossa alma e espírito. O que aconteceu com Jó é um reflexo de como Deus trabalha conosco. Ele não apenas restaura o que foi perdido, mas também nos faz experimentar uma nova perspectiva, uma nova esperança e uma nova visão de sua fidelidade. Às vezes, quando passamos por dificuldades, pensamos que Deus nos esqueceu, mas na verdade é nesse processo de sofrimento
que Ele nos transforma. Assim como o ouro é refinado no fogo, nós também somos refinados nas dificuldades. E é nesse processo de purificação que a nossa fé se fortalece e a nossa dependência de Deus se aprofunda. Quando a restauração de Deus chega, ela não é apenas um retorno ao que era antes, mas uma oportunidade de experimentar a vida de maneira renovada, com um coração mais puro, mais firme na fé e mais alinhado com os propósitos divinos. Ao olhar para a vida de Jó, podemos ver que a restauração não é algo que acontece apenas em um único momento, mas em uma jornada contínua. Deus não nos restaura em um piscar de olhos, mas ao longo de um processo de maturação. Esse processo de restauração envolve muito mais do que a devolução do que perdemos. Ele envolve uma mudança interior, uma transformação no nosso caráter, que nos torna mais semelhantes a Cristo. A verdadeira restauração é uma transformação espiritual profunda. Jó, após toda a dor e sofrimento, não só recebeu o dobro de bens materiais, mas recebeu uma nova visão de Deus e de sua vida. A restauração que Deus oferece é mais do que uma simples reparação das perdas externas. É uma renovação do coração. Ela nos convida a deixar para trás as mágoas, os ressentimentos e as dores do passado e abraçar a promessa de um futuro restaurado. Deus nos chama para um novo começo. E esse novo começo não é apenas externo, mas começa em nosso interior. Em nossa jornada de fé, muitas vezes encontramos dificuldades que nos fazem questionar onde Deus está. Mas a história de Jó nos ensina que Deus não nos abandona nas nossas tribulações. Ele está conosco, nos moldando e nos aperfeiçoando. Quando passamos por tempos de dor e provação, podemos ter a certeza de que Deus está nos preparando para algo maior. Sua restauração não é apenas um retorno ao que perdemos, mas uma promessa de que Ele fará algo novo em nossas vidas, algo que trará mais glória a Ele e mais bênção para nós. É importante lembrar que a restauração de Deus não é um processo que depende de nós, mas de sua graça soberana. Não importa o quanto tentemos controlar as situações, a verdadeira restauração vem apenas de Deus. Jó, em sua dor, não tentou manipular a situação ou controlar o que estava acontecendo. Ele simplesmente confiou na soberania de Deus e esperou pacientemente. E, no tempo de Deus, Ele trouxe a restauração completa. Como podemos aplicar essa lição em nossas vidas? A restauração de Deus exige paciência e confiança. Devemos confiar que, mesmo quando a dor parece insuportável, Deus está trabalhando em nossas vidas. Ele nos chama a esperar em seu tempo e confiar que, ao final, Ele nos restaurará completamente. Essa confiança em Deus é o que nos permite experimentar uma paz que vai além do entendimento humano, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. A restauração que Deus oferece é total. Não há área da nossa vida que Ele não deseje restaurar. Deus não se limita a devolver o que foi perdido, mas Ele traz um novo começo, uma nova perspectiva e uma nova esperança. Assim como Deus fez com Jó, Ele também fará conosco. Ele nos chama para confiar nele, para perdoar, para orar por aqueles que nos feriram e, ao final, experimentar a sua restauração completa. Por isso, ao olharmos para a história de Jó, não devemos ver apenas um homem restaurado materialmente, mas devemos ver um exemplo de fé inabalável, de confiança em Deus em meio à dor e de obediência que resulta em uma restauração espiritual profunda. Deus também quer fazer isso em nossas vidas. Ele está trabalhando para nos restaurar completamente e podemos confiar que Ele cumprirá sua promessa de nos dar uma nova vida, uma vida abundante,
em Cristo. A restauração de Jó não foi instantânea e ela não foi um processo simples. Mas o que aprendemos com a vida dele é que, quando Deus entra em cena, ele traz uma restauração completa, não apenas em nossa vida material, mas também em nossa alma e espírito. O que aconteceu com Jó é um reflexo de como Deus trabalha conosco. Ele não apenas restaura o que foi perdido, mas nos dá algo muito mais valioso, uma nova visão da vida, um novo coração e uma nova perspectiva. Jó passou por um processo doloroso, mas ao final viu a mão de Deus operar em sua vida de maneira sobrenatural. Ele teve o dobro de tudo o que possuía, mas a verdadeira bênção estava naquilo que não podia ser medido ou contado. A restauração de Jó foi completa, porque não envolveu apenas bens materiais, mas também a restauração de sua dignidade, seu relacionamento com Deus e a reconciliação com seus amigos. Deus não restaura apenas o que vemos, mas também aquilo que está oculto no nosso coração. A pergunta que nos fazemos agora é: como podemos experimentar essa restauração em nossas próprias vidas? Como podemos permitir que Deus nos restaure por completo, assim como fez com Jó? A resposta está na entrega. A restauração de Deus exige que entreguemos nossas dores, nossos ressentimentos e nossas preocupações nas mãos dele. Somente quando decidimos deixar Deus trabalhar em nossa vida é que podemos experimentar a verdadeira restauração. E essa restauração é, acima de tudo, uma questão de fé. Deus não promete que o caminho será fácil. Na verdade, a restauração de Jó envolveu sofrimento, perdas e momentos de grande dor. Mas através de tudo isso, Jó manteve sua fé em Deus. Ele confiou que, ao final, Deus traria a restauração. E Deus, sendo fiel, cumpriu a sua promessa. Esse é o modelo que devemos seguir. A verdadeira restauração vem quando colocamos nossa confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias nos dizem o contrário. A restauração de Jó nos ensina que, mesmo em meio ao sofrimento, podemos confiar que Deus tem um propósito para nossas vidas. E a restauração de Jó também nos ensina sobre o poder do perdão. Jó orou pelos seus amigos, aqueles que o haviam acusado injustamente. Ao fazer isso, ele não apenas os perdoou, mas também abriu o caminho para sua própria restauração. O perdão não é apenas para quem nos feriu, mas é uma chave que abre as portas para a nossa própria cura. Quando perdoamos, não apenas liberamos os outros, mas liberamos a nós mesmos para receber a restauração que Deus tem para nós. Agora chega o momento de refletirmos sobre o que essa história nos ensina sobre o nosso próprio caminhar com Deus. Estamos prontos para permitir que Ele nos restaure de maneira completa? Estamos dispostos a confiar nele, mesmo quando as circunstâncias parecem desmoronar ao nosso redor? A verdadeira restauração exige fé, entrega e perdão. Deus deseja restaurar não apenas nossas circunstâncias, mas nosso coração, nossa mente e nossa vida inteira. Ao concluirmos este estudo, convido você a refletir sobre a área da sua vida que precisa da restauração de Deus. Pode ser uma dor antiga, um relacionamento quebrado ou até mesmo uma situação de sofrimento que parece sem fim. Deus quer restaurar tudo isso e Ele é capaz de fazer muito mais do que podemos pedir ou imaginar. Mas, para que isso aconteça, devemos colocar nossa confiança em Ele, permitir que Ele nos guie e estar dispostos a perdoar como Ele nos perdoou. Eu convido você agora a fazer essa oração comigo. Senhor, em nome de Jesus te entrego toda a minha dor, todo o meu sofrimento e todas as áreas da minha vida que precisam de restauração. Que o teu poder divino opere em mim, me restaurando, me renovando
e me transformando para que eu viva de acordo com o teu propósito. Eu creio que tu és fiel para completar a obra que começaste em mim. Em nome de Jesus. Amém. Se este estudo tocou o seu coração, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. O seu like e compartilhamento ajudam as plataformas a entender que esta mensagem é importante e mais pessoas poderão ser tocadas pela palavra de Deus. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, pois o Senhor tem algo poderoso para fazer em cada vida que ouvir esta palavra.